Bom dia, turma! Se inicia agora nossa aula de língua portuguesa. Hoje estudaremos sobre relato pessoal. As habilidades de hoje são as seguintes: ler e compreender de forma autônoma um relato pessoal e localizar informações explícitas, literalmente ou por meio de paráfrase. Relato pessoal: gênero textual, oral ou escrito, em que são relatadas experiências que já foram ou estão sendo vividas pelo autor. Mostra os efeitos e consequências juntamente com as sensações relativas à experiência. O tempo: presente ou passado. Verbos e pronomes em primeira pessoa. Como o autor está falando de si mesmo e de suas experiências, o pronome será eu. Eu estudo, eu estudei e assim por diante. Farei a leitura de um relato pessoal que se encontra aí no livro de português de vocês, na página 162. Atenção para a leitura. Monstros dentro da gente. Assistindo ao programa Que Monstro Te Mordeu? Da TV Cultura, cheguei à conclusão de que todos nós temos muitos monstros dentro da gente. São os nossos sentimentos ruins, como raiva, egoísmo, ciúmes, inveja, etc. Os monstros ficam guardados e, em alguns momentos, eles aparecem e nos fazem sentir mal. Para um monstro crescer, temos que alimentar o sentimento ruim. E para fazer o monstro diminuir, temos que perceber que ele existe e pensar em coisas boas, pedir ajuda para adultos, amigos, familiares e professores. Outro dia, um monstro cresceu dentro de mim quando minha mãe mandou eu parar de jogar videogame. Naquele momento, a raiva cresceu tanto que eu respondi para ela. Meu irmão veio conversar comigo e aos poucos a coisa ruim foi diminuindo. Pedi desculpas para minha mãe e o sentimento desapareceu. Fiquei aliviado. Portanto, sempre que perceber que um monstro está perturbando sua vida, procure se acalmar, respirar fundo e fazer o possível para se livrar dele. João Vitor Marola, Monstros dentro da gente, Folha de São Paulo, 21 de março de 2015, folhinha, página 8. Aqui estão alguns dados do autor. João Vitor Marola foi colunista da Folhinha por um mês no ano de 2015, quando tinha 10 anos. Na época, sua matéria preferida na escola era ciências. Então, o texto que nós lemos foi escrito por João Vitor Marola. Agora que lemos esse relato pessoal, em que o autor fala de si mesmo, de suas experiências, nós iremos agora interpretar esse texto. Nós iremos trabalhar parágrafo por parágrafo. A primeira pergunta: assistindo ao programa Que Monstro Te Mordeu? Da TV Cultura, a que conclusão o autor desse texto chegou? Então, aqui no primeiro parágrafo, a gente encontra a resposta.
Olha só, ele chegou à conclusão de que todos nós temos o quê? Muitos monstros dentro da gente. A segunda pergunta. De acordo com o texto, que monstros temos dentro da gente? Aqui no primeiro parágrafo, nós também obtemos a resposta. Diz que esses monstros que temos dentro da gente são os nossos sentimentos ruins, como raiva, egoísmo, ciúmes, inveja. Próxima pergunta. Os monstros ficam onde? Vamos aqui para o segundo parágrafo. Os monstros, eles ficam onde? Eles ficam guardados, né? Guardado dentro de nós. A próxima. Quando os monstros aparecem, como nos sentimos? A resposta a gente encontra também aqui no segundo parágrafo, né? Quando eles, ou seja, quando esses monstros aparecem, o que que acontece? Nos fazem sentir mal. A próxima pergunta. O que fazer para o monstro crescer? Então, aqui no parágrafo 3, nós obtemos a resposta. Para um monstro crescer, é necessário o quê? Alimentar o sentimento ruim, não é? E para fazer o sentimento ruim diminuir, o que é necessário fazer? Então, para o sentimento ruim diminuir, temos que perceber que ele existe e pensar em coisas boas, pedir ajuda para adultos, amigos, familiares e professores. Próxima pergunta. No parágrafo 4, esse parágrafo aqui, no parágrafo 4, o que o menino conta que aconteceu com ele? Bem, então ele diz aqui que um dia um monstro cresceu dentro dele, né? Ou seja, um sentimento ruim cresceu dentro dele. Quando? Quando a mãe dele mandou ele parar de jogar videogame. Então, quando a mãe dele mandou ele parar de jogar videogame, nesse momento cresceu dentro dele um monstro, ou seja, um sentimento ruim. A próxima pergunta. Que monstro cresceu no autor quando sua mãe lhe mandou parar de jogar videogame? Então, aqui no parágrafo 4 diz que nesse momento a raiva cresceu dentro dele, né? Ele chegou até ao ponto de dar uma mal resposta para sua mãe. Então, que monstro foi esse? Ou seja, que sentimento ruim foi esse que cresceu dentro dele? A raiva, não é? Continuando. Como o monstro do menino diminuiu? Aqui no parágrafo 5 a gente obtém a resposta. Aqui diz que o irmão dele veio conversar com ele e aos poucos a coisa ruim, ou seja, a raiva, foi o quê? Diminuindo. E ele fez o quê? Ele pediu desculpas para sua mãe. E ao fazer isso, o que aconteceu com o sentimento ruim, com a raiva? Ela desapareceu, né? E o que o autor desse texto sentiu ao pedir desculpas para sua mãe? Ele diz que ficou aliviado, não é? Se sentiu bem melhor. A próxima pergunta. O que fazer quando perceber que um monstro está perturbando sua vida
A resposta a gente encontra aqui no parágrafo 6, que diz o seguinte: se a gente perceber que um monstro está perturbando a vida, a gente deve procurar fazer o quê? Se acalmar, respirar fundo e fazer o que for possível para se livrar dele, não é? Então, espero que vocês tenham gostado desse relato pessoal, onde João Vitor, ele fala um pouco sobre ele, sobre suas experiências, e em aulas posteriores voltaremos a esse texto para aprendermos mais. Continuaremos agora realizando atividades no grupo. E a todos vocês, o meu muito obrigado e até a nossa próxima aula.